gravar. Peguem papel e caneta já para fazer as anotações, que hoje o tema tem bastante coisa para a gente poder estudar. Então, hoje é a nossa quarta aula do curso Metaforizando. A gente já está chegando aí na nossa reta final, já passamos aí da metade, estamos aí já na próxima semana, já a nossa última aula, como passou rápido, e com certeza e foi um período, está sendo, na verdade, muito... Eu já vou sentir falta, né, Luiz? a Porque, gente... infelizmente, eu não vou participar do outro, mas a gente está sempre juntos. Com certeza, com certeza. E aí, pessoal, hoje a gente vai ter algumas surpresas aí ao longo da nossa aula, que eu vou contar para vocês mais para o final, que o que é bom sempre fica para o final, mas o conteúdo também é muito bom, é fantástico, e eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, então, da nossa aula de hoje, que é sobre marketing pessoal. Hoje em dia, muitas pessoas, deixa eu colocar aqui em tela cheia, muitas pessoas, e principalmente na área de marketing, a gente ouve o termo personal branding, que é justamente a marca pessoal. Então, marketing pessoal ou personal branding, que se vocês ouvirem aí, é a mesma coisa, tá? Então, personal branding e marketing pessoal é o mesmo conceito. E aí, então, fixem aí na nossa tela, mas eu quero compartilhar uma outra coisa com vocês, que é o livro. É um livro fantástico que fala sobre personal branding, fala sobre marketing pessoal, fala sobre a marca pessoal. Então, nós vamos iniciar a aula com um trecho desse livro. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Então, todos estão chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Então, essa capa é do livro Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal, é do Arthur. Então, Arthur Bender, ele é um dos maiores especialistas em estratégias de marcas no Brasil. Então, é um livro, assim, fantástico, recomendo a todos. E aí, nesse livro aqui, logo no início, tem um trecho que eu achei fantástico e eu quero compartilhar para a gente iniciar a nossa aula. Existem dois momentos da nossa vida importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce. E o segundo é quando ela descobre para que veio ao mundo. Olha só que bacana. Então, existem dois momentos importantes na nossa vida. Quando a gente nasce, lá o momento do nosso nascimento, e o segundo momento é quando a gente descobre o porquê que a gente veio ao mundo. Então, eu faço essa pergunta aí para vocês, reflitam aí mentalmente. Por que vocês vieram nesse mundo? E criar valor para a própria marca é o nome do jogo. Para ocupar espaços vazios, você precisa ter iniciativa. Confiança é a palavra-chave. Sem ela, o resto não existe. Concentre-se no que você faz de melhor. A sua chance está aí. Então, olha que fantástico essas palavras aí do Arthur, que nos falam, então, sobre a importância da nossa marca, a importância da nossa missão aqui na Terra, nesse mundo. Então, para iniciar aí a nossa aula de hoje, um gostinho aí, quem ficou com gostinho de quero mais, consulte lá o livro que eu encaminhei para vocês, o PDF, porque é realmente um livro assim muito bacana e muito importante dentro desse nosso trabalho hoje aqui de personal branding, de marketing pessoal. Então, só recapitulando aí com todos, a gente teve aí então, deixa eu passar aqui, primeira aula, comunicação. Então, aprendemos os tipos de comunicação, comunicação verbal, não verbal, comunicação visual. Tivemos a segunda aula, que foi de oratória, aprendemos bastante sobre esse tema, fizemos alguns exercícios vocais. Aí, vocês se lembram que a Lorena deu algumas dicas de gatilhos mentais também nessa aula. A gente teve a terceira aula, que foi a aula passada, que foi sobre persuasão. Então, falamos sobre a importância da persuasão dentro da oratória, estudamos sobre a retórica, voltamos lá nos idos de Aristóteles. E aí, se vocês verem, os temas foi como uma linha do tempo, que chega agora ao seu final. Então, agora, hoje é o arremate. Por que hoje é o arremate? Porque a nossa aula seguinte, ela tem tudo a ver com o nosso tema, mas ela já é uma prévia, já é um spoiler do nosso próximo curso. Então, essa aula de hoje, do nosso tema,
ela é a última aula. Então, a aula que vem, a próxima aula, é importantíssimo, claro, todos estarem, para a gente fechar com chave de ouro, mas é uma aula bônus. Então, hoje, a gente encerra o conteúdo de oratória. Claro que, como eu disse, a aula que vem, ela tem total relação com tudo que a gente falou, porque é sobre redes sociais. Mas hoje, então, a gente finaliza aí com a parte de marketing pessoal. E aí, falando de marketing pessoal, como você se vende? Isso é forte, não é? Algumas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, Luiz, eu tenho dificuldade de vender. Só que se a gente for parar para pensar, eu mesmo, uma vez eu falei para a Lorena, nossa, eu tenho dificuldade de vender. E aí, se a gente for parar para pensar, todos nós somos vendedores. Olha a Ana Luísa. Oi, Ana Luísa, seja bem-vinda. Ela está trabalhando ali seu marketing pessoal com um laço rosa na cabeça, olha, ornando com a roupa. Então, veja, isso é marketing pessoal, gente. Então, o que acontece? A venda, gente, ela existe em todo lugar. Quando nós, vamos no médico, o médico ele vai vender alguma coisa para você. Ele vai vender o serviço dele, ele vai vender o tempo dele, ele vai vender ali quem ele é. E se esse médico não se vender bem, você não vai voltar nesse médico. Assim como é na padaria, quem vai buscar pão cedo na padaria. Se a pessoa lá que está te atendendo, ela tem um bom marketing pessoal e ela se vendeu bem, e ela vendeu bem o produto, o serviço da padaria, você vai querer voltar todo dia. Por que existem clientes fiéis? Hoje eu vi uma propaganda muito legal no Instagram de um rapaz que ele tinha lá 2 anos de idade, ele ia no barbeiro, e ele tinha 20 anos de idade, ele ia no mesmo barbeiro. Por que esse cliente se tornou um cliente fiel? Foi só porque esse barbeiro tinha um bom marketing pessoal? Também, mas é porque esse barbeiro sabia se vender. Então, nós temos que saber nos vender, né? Mas nos vender em que sentido? Marketing pessoal não é só aparência, vestimenta, é muito mais do que isso, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Marketing pessoal é a nossa imagem. Então, a gente tem que valorizar a nossa imagem. Então, por exemplo, já pensaram, eu uso barba, e eu acho que eu tirei a barba aí nos últimos anos, acho que umas 2 ou 3 vezes só, e fiquei sem barba. Mas já pensou se eu ficasse muito barbudo? Não que isso tenha problema, tá, pessoal? Tem homens que gostam de deixar a barba bem volumosa, mas você precisa cuidar dessa barba, você precisa fazer com que ela fique num aspecto bonito, para que as pessoas vejam a sua imagem, não a imagem, ó, o Luiz está barbudo, não, ó, ele tem barba, mas está ok, está feita a barba e tudo mais. Então, só um exemplo que eu quis trazer para vocês. Então, valorizar a sua marca, isso é muito importante, pessoal, valorizar a sua marca. Então, eu queria pedir aí um voluntário, não vou escolher hoje, vou deixar aí a critério de vocês, para poder ler aqui para nós esse primeiro slide. O que é valorizar a sua marca? Quem pode ler para nós? Valorizar a sua marca. Marketing pessoal é o conjunto de estratégias cujo objetivo é estabelecer uma percepção positiva acerca de um indivíduo. Em outras palavras, fazer com que o público observe uma pessoa como autoridade em um determinado tema, assim como exaltar suas ações e atividades com técnicas de marketing. Muito obrigado, Maria Clara. Olha que legal, então. Marketing pessoal é valorizar sua marca. E o que isso tem a ver com oratório, Luiz? Tem tudo a ver. Já pensaram se a gente vai, por exemplo, vou citar um exemplo. A gente vai em um curso, lá, vou citar aí, por exemplo, coaching, que é uma coisa que está em alta, de um grande coaching do Brasil. E esse coach, ele tá de bermuda, de chinelo, de camiseta cavada, barbudo, cabeludo, eu também estava cabeludo ano passado, viu, gente? Mas, assim, eu estou falando de uma forma, assim, que ele está desleixado. Será que esse coach ia passar segurança para as pessoas da plateia? Não ia passar segurança de forma alguma. Só que, olha que legal, eu conheço um coach que ele dá aula de bermuda. Só que ele dá aula de bermuda, camiseta ali da marca dele, tênis e tal, tá bem arrumado, tal, bonitão ali, já é outra história. Então, isso que é importante, valorizar a sua marca em relação à oratória tem tudo a ver, porque são duas coisas que caminham juntas. Quando nós vamos apresentar em público, a gente tem que ter uma boa
aparência, claro, tem que ter uma boa vestimenta, mas tem um outro item que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco também, que é a postura e o vocabulário. Tudo isso faz parte do marketing digital pessoal ou do personal branding. São vários fatores. Porque às vezes tem pessoas que falam, marketing pessoal é aparente, tem que estar bem vestido, bem bonito e tal, as mulheres maquiadas e tal, mas não é só isso, é um conjunto de fatores. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns cases, pode ser, pessoal, que vocês não simpatizem com essas pessoas que eu vou trazer, mas são pessoas que, querendo ou não, hoje no ramo da oratória, do jornalismo e de toda a trajetória deles, uma tem uma trajetória mais longa, o outro tem uma trajetória mais curta, mas são pessoas que trabalham bem o marketing pessoal, elas têm uma boa postura, elas falam bem, elas se vestem bem, que é, eu trouxe aqui para vocês a Fátima Bernardes e o Thiago Leifert. Então, olha só como eles, olha o sorriso deles, olha a vestimenta deles, e tentem lembrar de programas que eles apresentaram, se vocês já assistiram algum programa deles. Então, sempre vocês não vão ver eles reclamando, eles ali com uma postura inadequada. E postura, gente, tem a ver também, não é só ali no palco, ou quando você está falando virtualmente ou presencialmente, a postura na rede social também. Isso é marketing pessoal também, porque às vezes tem pessoas que se degladiam nas redes sociais, a gente vai falar disso na última aula, sobre temas, porque eu defendo uma bandeira, por exemplo, a Lorena defende outra, e aí a gente vai lá, isso não pode acontecer. Você vai passar, qual a imagem que você vai passar para a pessoa nas redes sociais? Nossa, o Luiz lá, olha só o que ele está falando lá. Independente de crenças, de qualquer coisa, cada um tem sua liberdade de expressão, ok, isso é fundamental, o direito de se expressar. Mas o nosso marketing pessoal, ele deve também estar relacionado com a nossa postura nas redes sociais. Então, 2 exemplos aí que eu queria trazer para vocês. Então, oratório e marketing pessoal, a Marta ia ler agora há pouco também. Você pode ler para nós, Marta? Oratório e marketing pessoal. Qual que é a relação dos dois? Posso sim. Você sabia que marketing pessoal e oratória são fundamentais para impulsionar a sua presença em diversas situações da vida? Tanto o âmbito pessoal quanto profissional usufruirão de muitas vantagens por causa... Ai, Luiz, também muito por causa da melhora. Por causa da melhora em sua habilidade de se comunicar com mais naturalidade e clareza. Maravilha. Então, olha só, marketing pessoal e oratória. Vamos citar um exemplo. Eu estou aqui, por exemplo, numa mesa. Vamos supor que essa mesa ela não tem os pés. É só a tampa da mesa. Será que ela vai suportar aqui o notebook ou o mouse aqui? Não vai. Marketing pessoal e oratória, gente, é como se fosse uma mesa. Um complementa o outro. Um é suporte do outro. Se eu tenho uma boa oratória e não tenho um bom marketing pessoal, minha oratória está comprometida. Se eu tenho um bom marketing pessoal e não tenho uma boa oratória, o meu marketing pessoal também está comprometido. Então, assim, são 2 lados da mesma moeda, os 2 caminham de mãos dadas. Então, por isso que eu trouxe dentro do conteúdo desse curso Metaforizando, de oratória, esses temas, porque não basta nós falarmos bem, usarmos um vocabulário responsivo e magnífico, e um vocabulário com palavras assim extraordinárias e pomposas. Eu tenho que ter um bom marketing pessoal. Eu tenho que saber o que é comunicação. E eu tenho também que saber como começou a oratória, que é lá no tempo da retórica, ou seja, trabalhar a persuasão. Tudo isso vai se encaixando como um quebra-cabeça. E aí, o que é importante? E eu quero que vocês anotem. Marketing pessoal, queridos alunos, são 3 pontos importantes. O tripé do sucesso do marketing pessoal, o que é? Fala, vestimenta e postura. A fala é a oratória, é como eu me comunico, é como eu uso a persuasão, é o meu vocabulário. Então, por exemplo, às vezes eu brinco e eu falo umas palavras assim, benfazejas, umas palavras assim, mais rebuscadas. Mas por quê? Porque de vez em quando é importante a gente trabalhar o nosso vocabulário com palavras diferentes. Por exemplo, o nome do curso é Metaforizando. Poderia ser curso de oratória. Mas por que metaforizando? Metáfora, metáfora. O que é uma metáfora? A comparação de algo bacana, metaforizando.
é uma palavra diferente, é uma palavra que não é usual. Vestimenta, então, tanto mulheres quanto homens, é importante o vestimento. Tem determinados momentos que é importante você usar ali o social, o esporte fino. Então, às vezes, vai ter ocasiões que você vai estar mais informal. Então, cada ocasião é uma forma de você se vestir. Postura. Então, postura também é importante, como eu disse agora há pouco. Não só a postura física, igual que, por exemplo, já pensou se eu tivesse assim, ó? Oi, gente, vamos falar do metaforizando, ou assim, ó. Não, a postura, coluna ereta, sim, né? Então, a postura correta, a postura nas redes sociais também, a forma como eu me porto, a forma com que eu falo, com que eu escrevo, no WhatsApp também, que é uma ferramenta de comunicação. E aí, eu quero trazer para vocês 8 dicas, então, de marketing pessoal, porque toda aula a gente traz o conteúdo, a gente traz a teoria, às vezes, por serem temas densos, a gente avança um pouco mais e vai trazendo, assim, bastante coisa para vocês, bastante conteúdo, mas o que é muito importante de tudo isso que a gente trabalhou até hoje? A parte prática. Como que eu vou, na minha vida, trabalhar, então, esses itens e essas características para que eu possa elevar a minha marca pessoal. Então, isso é muito importante. E aqui eu quero voltar só um pouquinho aqui na Fátima Bernardes e no Tiago Leifert. Por que eu trouxe o exemplo dos dois? Os dois são jornalistas, são apresentadores, mas os dois eles têm características diferentes de outros jornalistas, de outras pessoas. Por quê? Eles têm um bom marketing pessoal, eles falam bem, eles se vestem bem e eles têm uma boa postura. Então, são 3 elementos. São 3 elementos aí que eles têm, que é justamente o tripé do sucesso. Tem outros jornalistas que são ótimos oradores, falam muito bem, se portam muito bem, mas, por exemplo, não se vestem bem. Outros também que se vestem bem, falam bem, mas não têm uma boa postura. E isso, gente, é igual eu estava falando do marketing pessoal e da oratória que caminham de mãos dadas. Esse tripé do sucesso é importante porque qualquer coisinha que ele ou ela falar, que eles falarem de errado, por exemplo, em uma rede social, põe tudo a perder. Põe tudo a perder no trabalho deles de se vestir bem, de falar bem. A postura, aqui, por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui, entrando a fundo nessa tela. A postura, às vezes, é um item, por exemplo, uma entrevista de emprego. A pessoa está lá, ela fala bem, ela está bem vestida e tal, mas, às vezes, a postura dela não está uma postura adequada. Não é a postura só de estar sentada na cadeira, não. É a postura mesmo de se portar. Às vezes é uma pessoa muito vaidosa, também é uma pessoa que se acha superior às outras. Isso também não pode acontecer. Marketing pessoal também tem a ver com humildade. Tem que ser uma pessoa que tem esse tripé do sucesso, mas que seja uma pessoa humilde, que lembra lá da última aula de persuasão do Martin Luther King, que traga o público para junto de você. Então, o que ele fazia? I have a dream, eu tenho sonho, ele falava. Mas ele falava no singular, só que em determinado momento da fala dele, ele falava, eu tenho o sonho que um dia todos nós possamos nos abraçar como os irmãos, que toda a humanidade, papapá. Então, lembra lá da aula anterior? O nós, ele trazia o público para junto dele. Então, a humildade também é um papel do marketing pessoal. Eu ia trazer um outro exemplo, que é do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele também tem uma característica interessante em relação ao marketing pessoal, porque ele sabe falar bem, ele se veste bem, ele tem uma boa postura, só que ele faz coisas que não são todos os jogadores que fazem. Não sei se vocês já pesquisaram ou tiveram curiosidade ou já tiveram acesso. Ele faz, por exemplo, ações de caridade, ele faz doações para instituições. Então, ele é uma pessoa caridosa também. Mas ele não faz isso para valorizar a imagem dele. Ele faz isso porque é natural dele. Se vocês... uma vez eu vi um meme dele antes de ficar famoso, de ser jogador de futebol, e depois, ali. E aí, ele era uma pessoa muito humilde. E algumas pessoas deixam subir para a cabeça. E ele tem essa característica. Pode ser que, às vezes, ele seja muito vaidoso e tal, que as pessoas falam, mas ele tem essa característica. E ele é lembrado por causa disso. Ao contrário de outros jogadores que não têm a mesma característica e não tem esse mesmo marketing pessoal. Não está nem aí para a imagem, né? Faz coisas que não são adequadas ali e isso vai para a mídia e
acaba pegando mal e prejudicando a carreira deles. Então, isso, gente, é muito importante. E é o que eu estou dizendo para vocês, voltando à entrevista de emprego. E não só na entrevista de emprego, na apresentação de um trabalho da faculdade, em uma palestra. Às vezes você está falando bem ali, está apresentando um workshop, uma palestra, fazendo ali umas palavras, falando ali com a sua equipe, falando ali com seus colegas de trabalho, você está vestido bem e tal, como diz o ditado, na beca, e aí a sua postura ali naquele momento põe tudo a perder. Então isso, e principalmente no mundo digital, que um A que você fala ali em qualquer rede social pode te prejudicar. Por que eu bato nessa tecla? Porque nós que estamos aqui, estamos tendo acesso a esse conteúdo, a esse aprendizado, temos que, primeiro, colocar em prática e tentar, de alguma forma, levar isso para as outras pessoas também. Por quê? A rede social antes era uma forma de se conectar e hoje ela tem outros objetivos que não são tão legais. Então, a gente tem que ir trabalhando e fazendo a nossa parte. E aí, voltando, então, essas dicas. Então, anotem aí quais são as 8 maneiras de elevar a sua marca pessoal. Então, a gente vai começar aqui por 4 delas, tá? Então, primeira, seja autêntico e esteja em evolução. Eu falei do Cristiano Ronaldo, mas poderia citar vários outros exemplos. O próprio Martin Luther King, que eu coloquei na última aula, ele era um exemplo de autenticidade. Ele era uma pessoa que, sem vaidade, sem ali pretensionismo, ele tinha ali a sua forma de cativar as pessoas. Vários líderes religiosos também tiveram essa característica. A gente teve também o caso do Steve Jobs, que implantou as pessoas que usam hoje a Apple, o Thales aí, que é uma pessoa bem antenada, não vai me deixar mentir, que é como se fosse, gente, um ecossistema. A pessoa ela tem Apple ali, aquele Mac, que é não é o McDonald's, é o Mac, ali, aquele computador, ela tem um iPhone, ela não quer ter outro aparelho, ela quer ter outro melhor depois. Por quê? Porque ele trabalhou tão bem o marketing da empresa, o marketing pessoal dele, o próprio marketing dos produtos, e a oratória dele era muito boa, ele era uma pessoa muito persuasiva, que a marca ela se tornou uma marca muito forte, poderosa no mundo. E qual que é o símbolo? É uma maçã, Apple. Então, é uma coisa assim que não tem muita explicação. E estar sempre em evolução. Hoje a gente está na era digital, então busquem sempre o máximo de conhecimento, seja igual a esse curso que teve o investimento, outros cursos também que têm investimentos, tem muitos cursos gratuitos, livros, eu sempre compartilho os PDFs dos livros, tem muito e-book gratuito, então estar em evolução é muito importante. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje estão buscando esse conhecimento, estão buscando essa evolução. E olha que legal a segunda dica, hein, gente? A segunda dica, aprenda a usar o LinkedIn e outras redes sociais. Então, voltando aqui, 8 maneiras de elevar a sua marca pessoal. Como que você vai elevar a sua marca pessoal? Trabalhar o seu personal branding. Olha que bonita essa palavra. Sendo autêntico, estando em evolução e aprendendo a usar o LinkedIn e outras redes sociais. O LinkedIn hoje, se vocês forem pesquisar, e quem tem o LinkedIn, ele é a maior rede social de negócios e de identidade profissional do mundo. Por quê? Muitas empresas contratam profissionais pelo LinkedIn. Muitos profissionais conseguem emprego pelo LinkedIn. E muitas empresas hoje estão até fazendo negócios pelo LinkedIn. Então, por exemplo, na minha função anterior, eu recebia direto muitas propostas de empresas. Vamos fazer uma call, que eles falam, vamos fazer uma chamada, vamos falar sobre determinado produto, determinado serviço que eu vendo. E aí, é essa forma aí de negócio, de networking. E até determinado momento, eu não usava muito o LinkedIn. Eu tenho o Facebook, desde quando iniciou o Facebook. Eu tenho o Instagram, desde que iniciou o Instagram. Mas a que eu mais usava sempre era o Facebook. Foi a rede social que eu mais usei durante um bom tempo. E aí depois eu percebi a necessidade de imergir e começar a usar o Instagram. Porque foi crescendo, foi aprimorando.
E hoje também eu vejo a necessidade, eu uso muito o LinkedIn, porque é uma rede social também muito forte para você se conectar com pessoas, fazer networking, fazer negócios, contratar, buscar uma oportunidade no mercado. Então, isso é importante. Aprender a usar o LinkedIn e outras redes sociais. E a gente vai falar sobre isso na última aula. Por que isso é importante para o seu marketing pessoal? Tem uma frase que é: quem não é visto não é lembrado. Então, as pessoas lembram de você vendo a sua carinha lá na rede social. Nossa, olha só, a Cristina, lá de Uberaba, ela tem lá um Instagram, que legal. Então, você vai e lembra daquela pessoa. Pelo story ali que ela colocou. Nossa, só que legal os stories da Lorena lá, o destaque dela lá do Instagram. Então, você vai, a pessoa, ela vai, coloca na mente, no consciente, no subconsciente, e aquilo ali fica na cabeça dela. Isso é uma forma de trabalhar o seu marketing pessoal. Terceiro, crie conteúdo rico, autoral e relevante. Então, gente, isso é importante também. Por que eu pedi para vocês escreverem a carta na última aula para vocês mesmos? Por quê? Porque a carta ela foi um conteúdo autoral, rico, relevante para você mesmo. Mas você pode fazer isso para as outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que a Joana ela tem ali uma grande experiência, uma grande vivência ali com a natureza, com uma horta orgânica, com essa parte assim mais da natureza mesmo, ali da chácara dela, de coisas que ela pratica ali no dia a dia. O que ela pode fazer? Ela pode escrever um conteúdo ensinando as pessoas, por exemplo, a como construir uma horta orgânica na sua casa, como ser uma pessoa que fica mais ligada com a natureza. Isso vai ser um conteúdo rico, autoral e relevante. E ela pode fazer o quê? Compartilhar isso nas redes sociais dela. O quarto ponto, considere criar conteúdos em vídeo. Gente, isso eu quero que vocês anotem. Olha o tanto que o marketing pessoal e a oratória são importantes, que hoje o conteúdo que mais entrega nas redes sociais, o que as pessoas mais veem, é conteúdo em vídeo. A arte ali, bonitinha, parada, ela é bacana? Ela é. Mas o conteúdo em vídeo, ele engaja muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que aconteceu comigo e a Lorena há um tempo atrás. A gente tinha uma música aí que tinha viralizado, e aí a gente foi do Elias Monk Bell, e a gente foi e fez um vídeo e compartilhou naquela ferramenta do Instagram, que é o Reels. Compartilhamos ali o vídeo, eu e a Lorena dançando ali, e com traje ali, todo, entramos ali no personagem mesmo, e compartilhamos na rede social. Em menos de uma hora, tinha quase 1000 visualizações. Isso porque no Instagram dela, que ela compartilhou no Instagram dela, ela não tinha 1000 seguidores ainda. Hoje ela tem mais de 1000. Mas na época ela não tinha. Em menos de uma hora tinha mais de 1000 visualizações. Como que isso é possível? E aí chegou um momento que em poucas horas já tinha passado de 2000 visualizações. Mas por quê? Conteúdos em vídeo é uma coisa que as pessoas lembram. Hoje aí a gente vê muitos memes e tudo mais, mas o marketing pessoal tem que ser uma coisa conteúdo. Esse, no caso, não foi um conteúdo, foi uma dancinha ali que a gente fez e tudo mais. Mas o conteúdo, só um exemplo que eu dei, o conteúdo é você entregar algo para as pessoas que você tem aptidão, escrever ou falar. E aí, aqui chegando na nossa reta final, aqui da nossa aula de hoje, tem aqui os outros 4 itens para alavancar aí sua marca pessoal, seu personal brand, que é, quinto, interaja com outros canais. O que é isso? Às vezes, a gente fica muito preso no nosso mundo. Por exemplo, eu trabalho com marketing, comunicação, oratória, então, marketing digital, então, esse mundo. Mas eu posso me conectar e interagir com pessoas que trabalham em outros ramos, que trabalham, por exemplo, igual eu falei, com a parte da natureza, artesanato, culinária, por que não? Então, interagir com outros canais é buscar fora do nosso nicho, fora da nossa área aqui de atuação, interagir com outras pessoas. Por quê? Isso vai fortalecer a nossa marca pessoal. Então, por exemplo, a Marta, ela trabalha com vendas. Se ela tem contato, por exemplo, com uma pessoa que trabalha, vamos supor, com agronegócios, essa pessoa que trabalha com agronegócio, com certeza trabalha com vendas também.
ela pode, por exemplo, entrar em contato com a Maria Clara, que é de outra área, e fazer essa interação. Então, gente, a interação que eu falo com outros canais é interagir com pessoas Luiz, de outras áreas. não, Sim, pode falar. Pode falar. não te cortando, você falando dessa interação, outro dia eu, um parceiro mesmo, fiz essa interação com uma moça que trabalha com cartão, olha para você ver que legal. E ela me deu várias dicas de cliente, que é mais ou menos do mesmo ramo que ela está trabalhando, e eu dei várias dicas de cliente para ela, a gente acabou que virou uma parceira para indicação de clientes. E assim, parceria excelente. Acaba que ela não trabalha, não tem nada a ver com o meu trabalho, e eu também não tenho nada a ver com o trabalho dela, mas temos clientes distintos, e isso foi muito bom. Muito bom, muito bacana. E olha só, essa parceria, essa relação, ela é muito importante. E esse item, gente, tem tudo a ver com o próximo item, que é vai a eventos presenciais. Por quê? Hoje a gente está aí no processo de retomada das atividades presenciais, não é? A gente está aí nesse processo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, ok? Faz um joinha aí. Sim, estamos ouvindo. Beleza. Sim. Então, a gente está nesse processo aí dessa retomada dos eventos presenciais. E quando você tem um evento presencial, você tem contato com outras pessoas. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui no evento esportivo de futebol do meu time, e eu conheci lá duas pessoas, que é o Fernando e o filho deles, dois chamam o Fernando. E aí a gente se conectou depois nas redes sociais, e isso já fazem quase 10 anos, e até hoje eu tenho contato com eles. Por quê? Porque eu fui a um evento presencial e eu conheci duas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Assim como vocês também devem ter exemplos aí de pessoas que vocês conheceram. A Lorena, ela conheceu uma pessoa lá do Paraná que as duas viraram, assim, grandes amigas. E elas têm contato ainda através da internet. Então, o evento presencial é tão importante, gente. Por quê? Porque a gente vai tendo contato com outras pessoas, vai interagindo ali, vai se conhecendo, vai vendo ali o que essa pessoa trabalha. Então, isso é muito importante. Faça cursos e se especialize. Então, aqui vocês, por exemplo, né, estão aqui hoje realizando o curso de oratória, que é a arte de se expressar. Então, cada um aí na sua localidade, alguns aqui em Minas, outros em Goiás, a Ellen lá em Santa Catarina, né? Então, a Marta em Brasília, cada um aí na sua localidade fazendo aí esse curso. E vocês vão sair desse curso com essa certificação. Vocês são pessoas capacitadas, preparadas, especializadas nesse ramo. Então, eu também recentemente eu fiz um curso de marketing. Então, esse curso me deu uma bagagem muito grande. Todos os cursos que a gente puder fazer, gente, eventos online, seja online, gratuitos, pagos, presenciais, façam, porque conhecimento é algo que ninguém te tira. Pode passar o tempo que for, pode passar os anos que forem, a gente já está aí chegando no final de 2021, como passou rápido e como cada vez a gente tem a sensação que passa mais rápido. Mas quando a gente se capacita, igual, por exemplo, esse curso agora, a gente faz o curso, a gente se especializa, a gente se capacita, a gente consegue chegar nessa 8º ponto aqui, que é seja um bom profissional. Todos esses 8 itens aqui, gente, são itens, então, são dicas de marketing pessoal para você elevar a sua marca pessoal. E como que você pode ser um bom profissional? Fazendo o melhor e dando o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer. Vamos supor que a pessoa trabalha com culinária. Ela tem que ter na mente dela, claro, sentimento de humildade, né? Mas eu vou ser o melhor chefe de gastronomia, o melhor chefe do Brasil, do mundo. Essa tem que ser a mente da pessoa. Ou vocês acham, por exemplo, quando o Bill Gates ele fundou ali a Microsoft, ele pensou que ele queria ter a marca mais conhecida na cidade dele. Eu tenho certeza que ele não pensou isso. Ele pensou, eu quero ter a marca mais famosa do mundo. E ele vai comprar salgado lá, cachorro-quente, na rua, de bermuda, como uma pessoa qualquer. É humildade. E ele é uma pessoa, né? Assim como nós. Só que o que ele teve de diferença? Ele
ele se destacou, ele trabalhou o marketing pessoal, a oratória, ele se especializou, ele foi atrás, ele persistiu, ele foi resiliente, que é um termo muito usado no dia de hoje. Por quê? O medo de falar em público, gente, é tão grande. Eu, por exemplo, eu tinha medo de falar com a pessoa na minha frente. Por quê? Porque era uma barreira, era um complexo, era uma trava, era uma crença limitante que eu tinha, que eu não ia conseguir. Eu tenho, por exemplo, a língua presa. E aí, antes era pior um pouco, mas aí eu usei aparelho, fui fazendo treinamentos vocais, fui me... o que é aí o sétimo, né? Fazendo curso e se especializando. Fui me treinando, me aprimorando a questão da minha fala, porque eu tinha receio até de falar com as pessoas. Mas aí, a partir das oportunidades que eu tive de ir a eventos, de interagir, de fazer cursos, voltando aqui, de essa questão do conteúdo, o marketing pessoal ele foi me ajudando, porque ele está diretamente ligado com a oratória. Então, gente, o marketing pessoal ele é uma grande ferramenta para poder te ajudar a destravar todos os seus medos, a quebrar todos esses paradigmas e crenças limitantes. Ah, não vou conseguir, isso não é para mim, não vou me destacar. Não, a gente tem que acreditar em nós mesmos. A gente tem que acreditar no nosso potencial, na nossa marca. Então, a nossa marca ela tem que estar sempre presente. Passe o tempo que passar, a gente sempre vai lembrar da nossa marca pessoal. Então, qual que é a marca pessoal que eu estou, voltando lá no início da aula, como que eu estou me vendendo? Então, isso, gente, é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Ser um bom profissional não é só fazer aquilo que foi destinado a você. É, sim, fazer o que tem que ser feito, mas o algo a mais. O algo a mais. Hoje existe um conceito que eu quero que vocês anotem aí também, que é do over delivery. O que é o over delivery? É você entregar algo a mais. Você entregar algo a mais para as pessoas. Então, por exemplo, hoje o curso ele poderia se encerrar aqui, seria a última aula. Mas eu quis trazer esse conceito de over delivery na prática para vocês, que a gente vai ter uma última aula sobre redes sociais, para poder arrematar e fazer aí todo esse fechamento. Então, eu vou encerrar aqui agora, encerrar a gravação, e vou abrir novamente aqui para que a gente possa dar sequência. Essa foi nossa aula de marketing pessoal ou personal branding. Então, espero que tenham gostado aí bastante dessa aula. E vamos agora colocar em prática e a gente já volta, tá bom? Até mais.